Tá ótimo. Boa noite a todos nos assistindo agora e posteriormente, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito honrado de poder participar do evento. Fiquei muito satisfeito e é sempre muito satisfatório, né? Muito gratificante falar um pouquinho, não só do que a gente faz, né? Mas principalmente da nossa, principalmente que é o nosso trabalho, a nossa vida profissional aí. Eu vou nesse momento, então, desligar minha câmera aqui também, né? Para vocês se concentrarem no material que eu preparei para vocês. Estamos aqui, pronto. Bem, antes de eu me apresentar adequadamente, falar um pouquinho de mim, eu queria deixar aqui uma provocaçãozinha, né? Uma pergunta para uma reflexão. O que é inovação? Quando a gente para pensar em inovação, o que vem à mente? A gente pode até fazer uma brincadeira, né? De anotar no papelzinho ali qual é o conceito de inovação que temos, e para, no final, ver se continuamos com essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Então, fica aqui o convite a essa reflexão. Muito bem, vou me apresentar a vocês. Meu nome é Fabiano Banha, eu sou engenheiro, mas a minha carreira ela começa um pouquinho antes disso, né? Eu iniciei minhas atividades profissionais ali no concurso técnico eletrônico, então, mesmo antes de eu concluir o meu curso profissionalizante, né, o antigo curso técnico, eu já atuava na área de eletrônica, principalmente na reparação, né, em reparo de placas eletrônicas. E então eu não tenho outra atividade profissional na minha vida. Tudo que eu fiz até hoje sempre foi relacionado à eletrônica de alguma maneira, né? E o meu perfil, desde sempre, foi de buscar me aprofundar naquilo que eu estava fazendo, conhecer um pouquinho melhor a atividade, os equipamentos que eu estava lidando, que eu estava trabalhando, reparando. Então, esse perfil já foi me levando para naturalmente para a área de desenvolvimento. Então, desde muito cedo, além das atividades de reparação, também já estava atuando ali no suporte ao desenvolvimento de soluções para teste e medição de equipamentos eletrônicos, principalmente. Então, ao terminar a minha primeiro grau técnico ali, né, meu primeiro ensino profissionalizante, eu já segui para a graduação. Então, eu me graduei como engenheiro eletricista. Então, isso seria o caminho natural. E por esse perfil de estudo, né, de aperfeiçoamento contínuo, de aprimoramento, também foi bastante natural eu ir para a área da docência. Então, eu, mesmo antes de concluir a minha graduação, eu já atuava lecionando para cursos técnicos na área de eletrônica. Então, eu ajudei a iniciar muita gente na área, no ramo, né? Então, trabalhei alguns anos ali lecionando em diversas disciplinas do ramo de eletrônica. E, como disse, sempre atuando relacionado à eletrônica. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho mais de 25 anos de experiência, tanto na bancada de reparação, como no desenvolvimento de ferramentas para diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas. E, nesse meio tempo, também fui convidado a participar da criação de uma empresa de tecnologia. Afinal de contas, eu queria atuar desenvolvendo, criando, fazendo pesquisa e desenvolvimento, e para isso eu precisava do espaço adequado para isso, né? Então, eu sou também cofundador da Versys Tecnologia. Isso desde muito cedo, né? Como a Versys, a empresa que eu ajudei a fundar, ela entra na minha vida profissional muito cedo, é muito difícil eu falar da minha carreira profissional sem falar da Versys. Então, eu vou pedir licença para falar um pouquinho aqui da nossa empresa, né? A Versys Tecnologia é uma empresa brasileira, a gente tem orgulho de ser uma empresa nacional. O nosso foco é pesquisa e desenvolvimento
de soluções para teste, medição e diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas. Então, esse é o nosso DNA, é isso que a gente faz. Nossa fundação ocorreu em 2004, então já temos uma boa história aí, uma boa estrada percorrida. Nossa sede é aqui em Campinas, onde estamos até hoje, né, Campinas, no interior de São Paulo. E é muito gratificante dizer que, se você imagina, né, o desafio que a gente enfrentou foi muito grande. Se nos tempos atuais você criar uma empresa de base tecnológica, né, uma startup, sem ter o apoio de um sócio financiador ali, de um apoio financeiro, ou seja, criar uma empresa a partir do zero ali, do nada, hoje, imagina como foi isso no início dos anos 2000. Né? Então, aqui eu coloquei para ilustrar uma imagem que mostra a nossa sede, né? Nossos primeiros momentos iniciais as atividades. Então, nós construímos a nossa história desde o início, tijolinho por tijolinho. E eu coloco isso aqui para ressaltar a importância dos órgãos de fomento. Não é possível sair desse estágio, iniciar tecnologia, desenvolver tecnologia sem apoio dos órgãos de fomento. Para mostrar como que isso aconteceu. Então, do que seria posteriormente, é um projeto FAPESP, um PIP, que se concluiu com a criação de um produto voltado para teste de placas eletrônicas em linhas de montagem. Que a gente pode dizer ali uma inspeção final de qualidade. Então, a VESIS surgiu justamente para viabilizar esse produto e levá-lo ao mercado e transformá-lo em algo vendável e distribuí-lo no mercado. Né? Então, as nossas atividades se iniciaram lá no ano de 2004, como eu disse, dentro da incubadora de empresas de base tecnológica aqui da Prefeitura de Campinas, lá no CIATEC. Então, ali que se deu o início da nossa empresa. E a primeira fase da empresa, ela tinha basicamente dois eixos, né, de trabalho, dois eixos de negócio. O desenvolvimento, fabricação e comercialização da nossa linha de testadores para a indústria eletrônica, mas também tínhamos um laboratório de reparo de placas, aproveitando a expertise da equipe, que a gente já trazia anteriormente. Então, tínhamos um laboratório de reparo de placa que fazia reparo de grandes volumes de placas, né? E isso se mostrou bastante importante nessa primeira fase, porque o nosso núcleo de desenvolvimento estava muito próximo da aplicação. Afinal de contas, o nosso primeiro cliente éramos nós mesmos, então nós desenvolvíamos soluções para nós. Essa proximidade da aplicação, do uso, foi importante para acelerarmos o desenvolvimento das nossas soluções e torná-las mais interessadas às necessidades do eventual cliente que teria lá na frente. Então, dentro desse contexto, nós lançamos a nossa segunda linha de produtos, onde agora o foco não é mais a indústria eletrônica em si, mas sim as pessoas fora da indústria, a assistência técnica, os profissionais que vão reparar essas placas eletrônicas. E aí, seguimos na caminhada e, num segundo momento, tivemos mais uma participação dos órgãos de fomento, mais um apoio, que foi uma iniciativa muito interessante aqui da Prefeitura de Campinas. Nós participamos da primeira rodada de aceleração de empresas, então foi uma iniciativa da Prefeitura, através da sua Secretaria de Desenvolvimento, com o apoio da Softex e mais alguns especialistas ali da área, e isso tinha por objetivo transformar a nossa empresa em de forma a levar esses produtos para o mercado de forma mais eficiente, né? Então, fazer essa aceleração, otimizar os nossos processos. E aí, seguintes, nós continuamos o desenvolvimento dos nossos produtos, a evolução dos nossos produtos, evoluímos nos nossos métodos, nossa forma de divulgação e de comercialização dos produtos,
passamos, por causa disso, a atuar muito fortemente na divulgação tecnológica. Então, isso foi feito através de uma série de participações em eventos tecnológicos. Então, aí está bem destacado as diversas participações no Fórum de Tecnologia Automotiva, mas também foram dezenas e dezenas de participações em eventos de centros de tecnologia, cursos técnicos, universidades, faculdades, em todo o Brasil. Nesse período também nós iniciamos o nosso processo de internacionalização. A ideia era não se restringir às fronteiras do nosso país e passar a atender usuários de outros países diretamente, desde aqui do Brasil. Então, o que marca o início dessa nossa trajetória internacional é um evento no México, que é uma exposição voltada para o público reparador de equipamentos automotivos, né? Então foi a Expo Cerrajeira em Guadalajara, no ano de 2018, e depois disso vieram uma série de outros eventos, tanto no México como Colômbia, Bolívia, Argentina. Nesse período também nós completamos nossos primeiros 15 anos de vida, bastante orgulho nesse momento aí, uma grande vitória. Depois veio a pandemia, que mexeu um pouquinho com a vida de todos nós, né? E aí a nossa retomada após isso, e estamos aqui hoje participando desse nosso workshop. Nesse período, nós logramos atingir uma grande quantidade de clientes dos mais diversos portes. E, com orgulho, a gente pode dizer que hoje temos como clientes, como os usuários das nossas tecnologias, as principais empresas do Brasil e do mundo. Aqui algumas delas só para ilustrar, mas não se restringir a essas daqui. E, como disse, hoje estamos presentes, né, com os nossos usuários sendo atendidos diretamente aqui do Brasil, aproveitando essa capacidade que temos atualmente de se comunicar à distância, né? Então estamos presentes hoje em mais de 20 países em diversos continentes. Por que eu trouxe isso para vocês aqui? Obviamente, para fazer a divulgação do meu trabalho, né, que é sempre muito interessante para isso, mas principalmente para mostrar que eu tive a oportunidade, nesse período todo, de acompanhar, de participar do desenvolvimento do produto, desde a concepção, desde a ideia inicial, até transformar isso em um protótipo, transformar esse protótipo num produto, criar as condições para que esse produto fosse fabricado, levado ao mercado, comercializado, consolidado e mantido ali no mercado para sua continuidade, suporte após vendas, evolução desse produto. E todo esse processo, do início ao fim, mas não chega ao fim, né? O produto ainda está lá, está sendo comercializado, vendido, em mais de uma oportunidade. Então, essa experiência prática de realizar esse caminho todo é que torna muito rica essa minha experiência nesse sentido. Por isso que eu gosto muito de falar sobre o que é isso. Né? Bom, suposto a gente pode passar agora, né, voltar àquela nossa provocação inicial. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, tinha colocado para vocês aqui a pergunta: o que é inovação? Vou só dar uma pausa aqui, dar uma olhadinha se está tudo bem. As pessoas que estão acompanhando, aparentemente tudo certo, ninguém está reclamando, espero que estejam todos me ouvindo bem. Maravilha. Obrigado, José Domingos. Ótimo. Então vou prosseguir. Então, para tentar responder a essa reflexão, a essa minha pergunta, essa provocação, eu vou pedir a ajuda inicial para o dicionário, né? Então, buscando a definição de inovação, o dicionário nos mostra que é o ato ou efeito de inovar, construir algo novo, uma novidade, desenvolver produto, método ou conceito. Aqui é muito comum, e na academia, dentro do ambiente da academia, isso é ainda mais comum, nós pensarmos que inovação ela está relacionada, ela está limitada ao ato de criar algo inédito, algo que nunca foi feito antes. Mas será que inovação é só isso mesmo? Muitas vezes a gente pensa no
que fazer, mas esquece de avaliar, de pensar no efeito que aquilo pode causar, né? No efeito que aquilo vai causar dentro do mercado, no seu público-alvo, aquilo que a sua inovação se destina, né? Então, inovar é também trazer mudanças, não é só trazer algo novo, mas sim mudar, mas também renovar. Então, é muito importante pensarmos não só no que fazer, mas qual a consequência daquilo que está sendo feito. E essa inquietação, ela não é só minha, obviamente, né? Mas também foi estudada bastante pelos pesquisadores, né? Pela comunidade inovadora, vamos chamar dessa forma. E na década de 60 surgiu uma teoria, ela foi proposta por Everett Rogers, ali no ano de 1962, que é a teoria da difusão da inovação, que tenta explicar um pouco como é o caminho da inovação desde que ela surge até a forma como ela chega ao seu público-alvo, as pessoas que vão adotá-la. Então, essa difusão é o processo pelo qual essa inovação vai chegar até os membros ali de um grupo social, podemos chamar eles de usuários, de consumidores, de compradores, né, de público-alvo, de mercado, né? E como isso é feito através dos canais de divulgação. E aqui é muito importante a gente ter em mente que inovação não é só investir numa tecnologia nova, investir numa tecnologia da moda, produzir algo novo e jogar no mercado. É extremamente importante se analisar como e se, né, esse produto vai ser recebido e como ele vai ser adotado pelo seu público-alvo, pelos seus usuários. E como isso se desenvolve ao longo do tempo. Então, a gente pode resumir essa teoria da difusão da inovação por esse gráfico que eu coloquei na tela para vocês ali. Aqui, a ideia, né, a proposta não é discutirmos ali os valores, o que está colocado, mas simplesmente o conceito, tá? Para termos uma noção sobre isso. Então, pensando em como a inovação é adotada pelo mercado, podemos dividir os usuários, né, os clientes, os indivíduos, em 5 grandes grupos. E essa curva, esse gráfico, é a distribuição dos indivíduos dentro desses grupos. Podemos classificá-los assim. Os primeiros usuários de uma tecnologia são aqueles usuários inovadores. Então, são as pessoas que têm por característica serem ávidas pelo novo. Então, eles querem a novidade pela novidade. Então, a busca deles é sempre pela novidade, não se importam em pagar mais caro por algo novo, não necessariamente eles estão preocupados se aquilo está funcionando adequadamente ou não, então são toleráveis ao funcionamento. Então é aquele camarada que vai instalar a versão beta de um software novo, vai ser a pessoa que vai ser o primeiro a experimentar alguma tecnologia nova, né? Então, normalmente são pessoas mais jovens, que têm aceitação do novo, aceitação à mudança, né? Então não tem problemas com relação a isso. O segundo grupo de indivíduos é um grupo extremamente importante, que nós chamamos eles de adotantes iniciais, ou do termo em inglês bastante popular, que são os early adopters, né? Assim como o primeiro grupo, são pessoas que têm desejo pelo novo, mas eles têm também uma avaliação crítica, uma análise crítica daquilo que eles estão recebendo. Então, são pessoas que vão receber o novo e vão criticar, tanto positiva como negativamente, né? Mas na acepção da palavra mesmo, que é fazer a análise daquilo e mostrar quais são os pontos negativos daquela inovação, daquilo que está sendo analisado. E, mais importante,
Esses early adopters, esses adotantes iniciais, são pessoas que são formadores de opinião. Normalmente são líderes nos seus grupos, ali na sua bolha, para usar um termo bastante moderno, né? Então, são pessoas que formam opinião e que sempre estão buscando as novidades para trazer para as pessoas, para os outros indivíduos do seu grupo. O grupo que vem logo em seguida é a maioria inicial. Então, podemos observar que aqui a quantidade de indivíduos já é maior, então a gente está tendo um crescimento importante dos indivíduos desse grupo ali, nós notamos ali pelo crescimento da curva. Essas pessoas também são pessoas que aceitam o novo, que gostam da novidade, porém elas não têm a iniciativa de adotar algo novo, de mudar, né? Então eles precisam que alguém adote antes para que os incentivem a isso. Além disso, esses indivíduos são aqueles que começam a avaliar não só a novidade em si, mas também os ganhos que essa novidade os proporciona. Então, seja um ganho econômico, seja um ganho social, algum ganho de eficiência, não importa. Então, aqui a gente já está falando em uma grande quantidade de pessoas, de indivíduos utilizando a tecnologia, e ela já está bastante popular, já está bastante em uso, né, bastante adotada, vamos colocar assim. O grupo seguinte é a nossa maioria tardia, então são as pessoas que são impelidas ou forçadas a adotar essa inovação, seja por uma pressão social, então você compra o celular novo porque você tem que ter o celular na moda, seja por uma pressão de uso mesmo, financeira, vamos colocar daquela maneira. Então, é a pessoa que criou a conta no Facebook, porque senão já não ia ter mais a informação de onde seriam os eventos, as festas. É o que precisou comprar um celular mais moderno, porque senão não conseguia usar o banco, algum tipo de aplicativo, alguma coisa assim, né? Então, são pessoas menos propensas à inovação, mas que, na hora que está todo mundo usando, ele vai usar também, pronto, estamos ali. E, por fim, o último grupo são os retardatários, né? São os últimos a adotar uma tecnologia, que aí usam porque são obrigados mesmo. São pessoas normalmente muito mais conservadoras, completamente avessos à novidade, não gostam de mudança. Muitos deles, né, mais velhos, então tem esse perfil mais conservador, e aí ele usa porque é obrigado. Então, eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu tinha um aluno. Ele era um pouco mais velho do que a média da turma dele, né? Normalmente eu dava aula para pessoas do final da adolescência ali, 17, 18, 20 anos, ele era um pouco mais velho do que isso, e a gente estava na época da migração do celular analógico para o digital e para a tecnologia mais recente, então saindo ali do CDMA, TDMA, indo para o GSM, mas também ainda tínhamos os analógicos, os UPs. E ele tinha um celular analógico. E falava que não ia trocar o celular de jeito nenhum, só o dia que parasse de funcionar ele ia comprar. Então ele é um exemplo clássico de um usuário retardatário que só comprou um celular novo o dia que o celular antigo dele parou de funcionar porque já não tinha mais disponibilidade. Então, isso explica um pouquinho como que os indivíduos da sociedade encaram uma inovação e como essa inovação é adotada ao longo do tempo. Obviamente, essa teoria foi avaliada na prática durante muito tempo, e algum tempo depois, ali na década de 90, houve a sugestão de um complemento dessa teoria, ali foi o Geoffrey Moore que propôs isso, que ele identificou que ali na fronteira entre os adotantes iniciais, os early adopters, e a maioria inicial, nós tínhamos um ponto de inflexão extremamente importante ali, né? Que ele chamou isso de abismo. Porque muita tecnologia, muita inovação que estava ainda em fase de criação não conseguia ser adotada por essa maioria inicial. Então, não conseguia deixar de ser uma novidade para se tornar um produto estabelecido.
Então, ele estabeleceu que quando um produto, uma inovação, consegue vencer essa barreira, cruzar esse abismo, eu posso dizer que esse novo produto, essa novidade, se estabeleceu. E é nesse instante aqui que eu passo a ter um volume de vendas, aí pensando na questão de mercado, né, que essa inovação passa a ser adquirida pelo mercado, então aqui a gente passa a ter volume e passa a ter, aqui a gente consegue relacionar, não é foco nosso hoje aqui, mas eu passo a relacionar volume de venda, faturamento, lucro com esse momento aqui, né? E exatamente pensando nisso, que surgiu a figura que hoje está cada vez mais popular, que é do influenciador. E aí a profissão está virando, né, profissão de influenciador digital. Os influenciadores nada mais são que os adotantes iniciais, os early adopters, que estão sendo utilizados pelas empresas, pelas marcas, pelos fabricantes, de forma a divulgar as suas inovações, os seus produtos, dentro da maioria inicial, uma vez que esses influenciadores são formadores de opinião dentro dos seus grupos, e a ideia disso é justamente acelerar esse processo de cruzar o abismo, perdão, né, e viabilizar o produto. Então, isso explica um pouquinho, essa teoria social explica um pouquinho do porquê que a gente vê tanta gente hoje no Instagram, no TikTok, no YouTube, fazendo utilização de produtos e recomendando isso. A ideia está o que está por trás dessa ideia é justamente esse conceito de como a inovação é difundida dentro da sociedade, dentro do mercado, podemos chamar como quiser. Bem, isso posto, eu queria trazer agora aqui alguns exemplos de algumas inovações e como que elas foram, se desenrolaram ao longo do tempo. A minha ideia não é aqui ter um compromisso muito firme com as datas, com os personagens, então, se tiver alguma divergência sobre algum ano que eu colocar aqui, sobre alguma pessoa, por favor, não me cancele, que o objetivo não é esse. Temos uma noção, um olhar diferente sobre como essas inovações evoluíram ao longo do tempo. Então, eu vou pegar como primeiro exemplo a fotografia, né? Se a gente pegar como marca inicial da fotografia, podemos dizer que foi o ano de 1826, quando o Niepce criou a primeira fotografia impressa. Então, ele conseguiu desenvolver um processo, um método, de pegar uma imagem, né, uma cena ali do nosso ambiente e gravar essa cena na forma de uma imagem em uma superfície, né? Então, ele criou a primeira fotografia impressa. Obviamente, era uma fotografia de qualidade muito baixa, sofrível, né? Um processo extremamente complicado, longo, muito demorado para fazer, mas foi a primeira vez que conseguiu-se isso na história. Uma inovação espetacular, uma inovação e tanto. Com o passar do tempo, e aqui, vejam, eu não estou ignorando o fato de que a tecnologia ela evoluiu ao longo do tempo, né? Então, que permitiu a continuidade dessas inovações. Mas aqui eu estou querendo olhar qual o efeito disso no nosso dia a dia. E ao fato de a gente olhar a coisa tão distante, a gente está falando, né, no século retrasado, dá para a gente entender um pouquinho isso melhor. Então, logo depois, nós tivemos o Louis Daguerre, que trabalhava juntamente com o Niepce, ele aperfeiçoou esse processo e criou o que se chamou depois do daguerreótipo. O mesmo processo anterior de impressão de imagem passou a ser mais rápido, com uma qualidade melhor. Então, agora aqui conseguíamos fazer uma fotografia mais viável do que a anterior, porém ainda era difícil, não era possível, né? Não dava para você capturar movimento. Então, normalmente eram paisagens, pessoas em poses estáticas, porque você tinha que ficar vários minutos exposto ali à imagem. Apesar de tão espetacular que foi essa inovação da criação da fotografia, a gente pode considerar que ela só foi se tornar realmente popular nos dois sentidos da palavra, né? No sentido de muita gente usando e no sentido de ser acessível a muita gente, com o surgimento da Kodak ali no final do século XIX. A Kodak não criou a fotografia.
mas ela aprimorou o processo e criou uma forma das pessoas fazerem fotografia de um jeito fácil e prático. Então ela criou um filme em um tipo de papel que me permitisse várias poses, de maneira que eu pudesse carregar essa máquina. Então eu coloquei aí uma imagem de uma câmera que foi comercializada pela Kodak ali por volta de 1900, uma câmera muito barata, muito simples. Então esse dispositivo permitia que a pessoa tirasse uma quantidade de fotos, não somente uma como antes, é, enviasse essa máquina para um centro de revelação. Então a empresa, esse centro de revelação, iria transformar essa imagem em algo impresso ali, que é a foto que a gente conhece, né? E devolvia essa câmera já com um novo filme carregada para um próximo uso. Então veja que levou 50 anos ou mais para que essa fotografia, que antes era uma inovação apenas, se tornasse algo útil do dia a dia. E as pessoas passaram a utilizar isso em larga escala. Essa tecnologia evoluiu bastante, então tivemos evolução no filme, na máquina, uma série de coisas. Mas o próximo passo grande que foi dado nessa área da fotografia, só veio acontecer ali na década de 70. São quase 100 anos depois do início da popularização da máquina, né? E 150 anos depois do início da fotografia. Então, aqui nós criamos a fotografia digital, que hoje, né, 50 anos depois, a gente não consegue pensar na nossa sociedade sem a fotografia digital. Todo mundo está o tempo todo tirando alguma foto com o celular ali, postando na rede social, mas a fotografia digital levou muito tempo para chegar no mercado de forma a suplantar a tecnologia anterior. E levou bastante tempo, tá? E o curioso é que a empresa Kodak, que foi a empresa que iniciou a popularização da fotografia lá atrás, ela não conseguiu acompanhar a evolução do mercado e ela não apostou na fotografia digital. Então, ela, apesar de ser líder no movimento da fotografia, ela não era líder no movimento da fotografia digital e passou por dificuldades tempos depois, porque ela não conseguiu acompanhar, se tornando uma empresa, de certa forma, obsoleta. Então, se a gente olhar para a fotografia, a gente consegue entender esses dois parâmetros que eu estava chamando a atenção de vocês, que é a quantidade de pessoas utilizando, né, ou seja, como o mercado adotou isso. Então, imagina ali, década de 60, 70, 80, muitas pessoas aqui, eu era criança, final da década, no começo da década de 80, né, eu sou do final da década de 70, isso era parte do nosso dia a dia, né, mas levou 100 anos para isso acontecer. E a fotografia digital não levou esse tempo todo para se tornar a tecnologia dominante. Então, a gente está vendo ali um pouquinho de como os usuários adotaram isso e o tempo que isso levou. Agora, eu vou pegar outro exemplo, aí puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha aqui para o meu lado, que é a eletrônica, né? Que é o surgimento do diodo emissor de luz, o LED. A eletrônica propriamente dita, ela nasce ali no final do século XIX, com o advento ali da eletricidade, de usarmos a eletricidade de forma prática, o surgimento dos primeiros componentes, ainda não podemos chamar de eletrônicos, porque eu particularmente reputo a eletrônica moderna após a invenção do transistor. Mas ali a gente já tinha os primeiros diodos, os primeiros dispositivos, surgiu o rádio, surgiu o telégrafo, surgiu o telefone, surgiu um monte de coisa, né? Então são tecnologias recentes e lá na década de 60 conseguiram pegar um dispositivo semicondutor, que é um diodo, e fazer com que ele, perdão, com que ele emitisse luz. Uma inovação formidável, né? Lindo isso, maravilhoso. Você conseguir fazer um semicondutor, uma junção ali de dois elementos químicos, polarizar eletricamente esse cara e ele gerar luz. Só que isso, nesse primeiro momento, era extremamente limitado.
Então, no começo, só tínhamos o LED na cor vermelha, com uma intensidade muito baixa. Por isso, a sua aplicação era basicamente sinalização de painel. Então, era para indicar que o radinho estava ligado, que um dispositivo estava em determinada condição. A gente estava substituindo a velha lâmpada neon por um dispositivo um pouco mais tecnológico, mais bonito, mais econômico, mais eficiente, mas ainda assim bastante limitado. Gente, eu estou falando de anteontem, década de 60. Por óbvio, como eu disse, a tecnologia evoluiu, caminhou, e foram surgindo as outras cores, então, basicamente, ali o verde e o amarelo, nas décadas seguintes. LEDs um pouco mais intensos, melhorou um pouquinho, mas nada de muito novo. Nós tínhamos uma barreira muito forte ali, uma barreira muito importante, que não se conseguiam fazer LEDs de outras cores, outras composições, não se conseguia melhorar isso. Eu cheguei a ouvir em aula, durante o meu curso técnico, que seria impossível, a tecnologia não existia, não era possível se criar LED na cor branca. Pois bem, essa barreira era tão formidável que, quando se conseguiu romper essa barreira 30 anos depois, ali na década de 90, o efeito que isso causou no mercado, na sociedade, nos usuários, foi tão grande que rendeu um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Física de 2014 está relacionado com a criação das condições para uma lâmpada de LED eficiente. Então, simplificando demais o que aconteceu ali, criou-se as condições de se construir um LED da cor azul, e com isso, azul, vermelho, verde, criar a luz branca, e com isso se tornou possível a utilização em iluminação pública. E aqui, quando eu falo pública, não é só rua, não. Iluminação residencial também, vamos colocar dessa forma. Criou-se um LED de outras cores, mas com intensidades tais e eficiência energética tal, que anos depois nós já estamos, não tantos anos assim, né? Década de 90 foi ontem. Nós já estamos num processo de substituir todo o parque de lâmpadas de tecnologias anteriores, incandescente, a reação, seja lá o que for, por lâmpadas LED. O impacto financeiro dessa inovação é gigantesco. As lâmpadas LED são muito mais eficientes do ponto de vista energético, então consomem muito mais. Não podemos nos esquecer que nesse período em que o LED se desenvolveu, desde que ele nasceu até o que temos hoje, passamos por diversos apagões, e não estou falando somente de Brasil, não. Apagões em outros países também, né, por problemas ali de consumo e demanda, gerenciamento de energia, enfim. Mas essa questão energética extremamente importante, e a iluminação por LED, ela veio para nos ajudar com isso. Mas não se restringe a isso, né? A evolução do LED, ela permitiu também a criação de monitores, de televisores, de painéis de LED. Então, muito provavelmente, vários de vocês, nesse momento, estão olhando para a tela feita de LED. É uma tecnologia derivada de tudo isso que a gente está falando ali. E as aplicações são as mais variadas possíveis. A gente tem até aplicação de esterilização de materiais através de LEDs UV. Então, veja que é completamente distinto e diverso daquela aplicação inicial que a gente viu lá atrás, que era pura e simplesmente sinalização, mostrar que tinha alguma coisa ligada ou desligada. Bem, tudo bem? Ok? Por favor, me sinalizem se está tudo bem aí. Alguém me dá um ok? Ótimo, muito obrigado. Eu vou puxar mais um exemplo. E aí esse exemplo está mais próximo, ele é bem mais recente, muito mais célere na sua evolução, mas é muito interessante, mostra quais são tem um raio-x do nosso tempo atual, né? Smartphone, pessoal. Todo mundo tem um negócio desse no bolso. Não tem jeito. Hoje no Brasil a gente tem mais smartphones do que habitantes, né? Mas se a gente pensar como que isso evoluiu com o passar do tempo, temos que falar que os
smartphone inicia com o telefone, né? Tem uma brincadeira, eu gosto de fazer sempre, que o smartphone faz de tudo, ele até faz chamada, que quando a gente fala em telefone é a função primordial dele, né? Então, considerando aqui que o surgimento do telefone foi lá em 1876 com o Graham Bell, também não vou entrar aqui no mérito se foi ele, as polêmicas que tem sobre isso, data e pessoas e tudo mais, mas vamos considerar o surgimento do telefone ali em 1876, que é a transmissão de voz através de fios remotamente. Existe uma lenda, eu não sei o quanto é verdade, eu acredito que não seja, mas diz que quando o Graham Bell foi fazer a patente do seu dispositivo que faria pessoas distantes conversarem entre si, a pergunta do oficial foi: não é, mas quem quer falar com uma pessoa que está longe? Não vejo aplicação para isso. Então, nem sempre a gente consegue enxergar a aplicação que vai acontecer lá na frente, né? Bem, o smartphone é um telefone, mas que funciona sem fios. Então, a gente pode incluir aqui na nossa conta o surgimento do rádio. Então, desde ali o Hertz, com a proposição das ondas eletromagnéticas, passando pelo Marconi, Padre Landel de Moura aqui no Brasil, transmissão de rádio, vamos colocar ali como marca inicial 1901, transmissão de rádio. O nosso smartphone também é uma câmera fotográfica. Nem coloquei data aqui, nada, porque a gente viu como que surgiu a câmera fotográfica ali. Então, você tira foto com o seu smartphone. Mas o smartphone também é uma câmera de vídeo, é um pequeno estúdio de televisão ali no seu bolso, né? As câmeras de vídeo portáteis, elas só se tornaram viáveis e comercializáveis ali na década de 70. E, querendo ou não, o nosso smartphone, ele é um computador. É um computador que a gente carrega no bolso. Então, estou comparando ele aqui com os computadores portáteis, longe de mim falar no notebook que a gente usa atualmente, né? Ali, computador portátil, que é aquilo que você consegue carregar, década de 60 e 70. E mais uma infinidade de coisas, né? GPS. Aqui, a minha pergunta, a minha reflexão, ela tem a ver com o seguinte: quais são os limites de aplicabilidade do nosso smartphone hoje? Será que todas as pessoas que estavam envolvidas no início dessas tecnologias que foram agregadas em um único dispositivo imaginavam que num futuro seria possível você sacar um computador portátil do bolso, remotamente, sem fios, buscar um prestador de serviço de transporte, por exemplo, esse aplicativo localizar qual profissional está geograficamente mais próximo de você, conectar você a ele, vocês realizarem ali uma transação de ok, vou ou não vou, realizar o pagamento e te guiar pelas ruas, né, te guiar até o seu destino. Será que pensaram nisso? Você é capaz de buscar um restaurante, selecionar o cardápio dele, escolher o que você quer comer, pagar e acompanhar o motoqueiro trazendo para sua casa. Isso está tão intrinsecamente ligado ao nosso dia a dia que a gente não para pensar em quão inovador isso é. Bem, a minha ideia aqui foi mostrar para vocês com esses exemplos do nosso dia a dia, que está próximo de todo mundo, que a inovação, ela envolve um momento ali de criação, mas também tem um momento extremamente importante que é de levar isso para mercado. Eu vou adotar agora o termo mercado, né, que é o público-alvo, a sociedade que vai utilizar. Então, nós, enquanto pesquisadores, desenvolvedores de novidades, né, de inovação, temos que entender como que isso funciona para fazer isso de forma mais eficiente. Então, eu coloquei um slide aqui que eu batizei ele de empreendedorismo, mas aqui eu não estou querendo simplesmente dizer que, olha, como que você faz para criar uma empresa para vender um produto? Não é só isso. Empreender não é só isso.
Você pode participar desse processo, subsidiar esse processo, acompanhar esse processo, e é extremamente importante você entender como isso funciona para fazer isso da maneira mais eficiente. Então, eu convido vocês, quem tiver interesse em fazer essa jornada, eu digo que vocês precisam conhecer as ferramentas que nos permitem fazer isso de forma eficiente. Então, aqui eu tenho 2 ferramentas, 2 metodologias, que são extremamente importantes para isso. A primeira que eu destaco é o Canvas da proposta de valor. Então, isso é uma metodologia, uma hipótese. Representei ali pelo diagrama que nós usamos para isso. A ideia aqui é ter um método, uma forma de você avaliar o seu público-alvo, o seu consumidor, o seu mercado, entender quais são as necessidades que ele tem, quais são os problemas, né? Qual o problema que você quer resolver, e fazer uma combinação disso com as funcionalidades, vamos colocar dessa forma, com a sua inovação. Então, é entender qual é o valor que você precisa entregar para o mercado para ele enxergar a sua inovação como algo que ele queira adotar. Né? E uma outra ferramenta que complementa isso, mas já no sentido de você estruturar o negócio em si, é o Business Model Canvas, BMC, que é uma forma, aqui tem um diagrama dele, né? É uma forma de você avaliar, de você desenhar um empreendimento, um negócio, baseado com as necessidades do seu cliente e também na forma como você vai se comunicar com ele e entregar a ele o valor que você identificou na primeira ferramenta ali na Canvas de proposta de valor. Então, é extremamente importante. Oi, Brian, desculpa te interromper, você está me ouvindo? Sim, eu vi o lembrete aqui. Isso, vai acabar em 7 minutos. A gente fez outro link. Se vocês puderem entrar nesse outro link, a gente não perder a palestra. Olha, porque aí acabando a gente não consegue entrar mais nesse link. Tá. Eu tenho 7 minutos, né? Isso. Eu estou a 2 slides do fim. Será que eu consigo acabar antes disso? Então, pode ser também. Faz um favor para mim, então. Quando faltar 1 minuto, você grita de novo. Tá bom. Aí a gente vai para o plano B. Vou acelerar. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Bem, então agora eu quero tentar responder aquela provocação que eu fiz no início. Né? Então fica como lição de casa para aqueles que têm o desejo de se aprofundar melhor nisso, conhecer um pouquinho essas 2 ferramentas que eu coloquei. Mas inovar, gente, é criar. Apesar de eu ter colocado um monte de outras coisas ali, a pesquisa de base ela é extremamente importante porque nós estamos criando o que vai ser a inovação do futuro. Então, não podemos deixar jamais de criar a pesquisa de base, ela é extremamente importante. Mas também é renovar. Eu tenho que olhar para as inovações que já existem e buscar formas novas de utilizar aquilo que já existe. Inovar é divulgar. Se teve uma coisa que a pandemia nos ensinou, foi que a nossa divulgação científica ainda está muito aquém do necessário. Então, você, pesquisador, precisa se esforçar em fazer a divulgação científica, ou agregar na sua equipe pessoas que façam. Então, a gente precisa levar a inovação para o mercado, seja inicialmente na forma de informação. E inovar também é popularizar, aqui no sentido não só de tornar público, mas também de tornar acessível, seja em forma, seja em custo. Então, você pegar uma inovação que já existe, mas transformar em algo acessível do grande público, também é uma inovação. Então, a gente pode resumir que inovar, na minha visão, é transformar. Então, você vai transformar não só a tecnologia, mas sim a sociedade em onde você está inserido. Isso é inovação. Bem, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer não só o convite, mas a presença de todos que acompanharam essa minha palestra ao vivo,
mas também todos aqueles que vão acompanhar depois, posteriormente, da forma que foi disponibilizado. Deixo aí o site da nossa empresa para vocês conhecerem e o meu contato para quem quiser falar comigo. Estou à disposição aí, quem quiser compartilhar um pouquinho de informação, trocar alguma ideia. Gente, então eu acho que eu consigo encerrar. Deu tempo, não é isso? Deu sim, Fabiano. Não precisei correr, deu tempo de colocar tudo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, Fabiano. Quero pedir desculpa, né, para a gente ter demorado um pouco, porque a mesa redonda deu uma atrasada, e aí começou a chover até chegar na outra sala, mas deu tudo certo, né? A gente agradece Maravilha. por você aceitar o convite, por dar essa palestra tão boa, né, tão rica, e tenho certeza que vai ser muito bom, né, para os alunos, para nós alunos. E muito obrigada Maravilha. mesmo pela disposição. Maravilha. Gente, obrigado, boa noite, foi um prazer. Boa noite.